Comissão da Amazônia daqui da Câmara analisa a possibilidade de criar o Dia da Medicina Tradicional Africana. Atualmente, 34 institutos de pesquisa do mundo investigam essa linha da medicina. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que faz parte da comissão. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, Mariana, é um prazer estar aqui. A gente conhece mais as medicinas tradicionais dos indígenas brasileiros, né? Há alguma ligação em termos de abordagem? Sim, há, e não conhece tanto a dos indígenas. Nós somos colonizados e a cultura industrialista, né? Da ciência como valor absoluto, desde que europeizada, ela predomina. Então, a alopatia e a indústria farmacêutica são altos interesses que se colocam como única medicina, único caminho para a cura, para o bem-estar. Nós estamos agora num resgate decolonial dessas culturas tradicionais. Aliás, você mencionou a Comissão da Amazônia, é também dos povos tradicionais e originários. Pela primeira vez, uma comissão desse tipo existe na Câmara dos Deputados do Brasil, bicentenária, quase bicentenária. Também, pela primeira vez, uma representante, deputada do povo indígena, Célia Chacriabá, está ali nessa função de direção da comissão. Então, nós vivemos um tempo ainda de aprofundamento, conhecimento dessa medicina tradicional e acolhida dela. Qualquer pessoa que tem uma cabeça um pouco mais aberta sabe que apenas a medicina ocidental, vamos dizer assim, não resolve tudo. É preciso a gente buscar esses saberes com a sua eficácia simbólica até dos outros povos que nos constituem. Darcy Ribeiro falava, somos um povo feito de povos desfeitos, porque entraram aqui tantos os nativos do Brasil, que já estavam aqui, quanto os africanos escravizados, como polo subjugado. Então tudo deles foi considerado atrasado, primário, primitivo, inconsequente, inaproveitável. O resgate que fazemos é disso. Inclusive tem um projeto da deputada Érica Cocai, de 2022, o Marco Legal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. E ela menciona aqui a saúde, a medicina africana, que aproxima corpo e espírito e buscar a saúde no que a natureza nos oferece. Isso é muito importante. O sistema de medicina tradicional africano é composto de 3 partes essenciais, né? A substância medicinal ativa, as forças espirituais e o espírito humano. Exatamente. Isso? Nós fizemos uma audiência pública e, olha, eu aprendi muito. Eu presidi a audiência pública na Comissão dos Povos Tradicionais e Originários, e ali várias lideranças desses povos de origem africana trouxeram o seu saber, esses princípios, que são muito importantes. Não é nada absolutamente contra a ciência, mas fazer com que a ciência também beba na fonte da experiência dita pré-científica, mas que é carregada de sabedoria. A gente não vive só de ciência, não, positivo. Isso é uma ideia, sobretudo o positivismo do século XIX. E para eles talvez seja considerado ciência, né? Claro! Porque é o dia a dia que eles estão vivendo e estão vendo na prática, né? E o saber que eles vão adquirindo na sua vivência, na superação da dor, do sofrimento, buscando, sobretudo, nos elementos da natureza, meios de cura. Isso é ciência também, você tem toda a razão. Então, acho que vamos caminhando, saindo desse obscurantismo, do preconceito e do que, ao fim e ao cabo, é retrógrado. O cientificismo absoluto, né, ele não contribui para a humanidade se conhecer mais.
Eu não sei nem se a homeopatia, por exemplo, já é considerada medicamento por órgãos como a Anvisa, o FDA, mas existe algum tipo de medicina tradicional africana que já esteja sendo analisada por esse tipo de órgão? Não, não, ainda não. Mesmo a homeopatia é objeto de muita contestação, mas são espaços que vão sendo conquistados. Eu vivi a experiência num posto de saúde municipal do Rio de Janeiro, meu estado, onde havia, inclusive, a homeopatia, onde havia acupuntura. Mas, olha, a reação era muito grande. A reação do público? Não, não, a reação das autoridades, da cúpula da saúde, mas aceitavam, oscilava, né? E o povo tinha grande atração por isso, grande curiosidade e muitas vezes manifestava como esse tipo de alternativa de saúde pública era eficaz. É o que eu chamo também de eficácia, muitas vezes simbólica. A nossa cabeça, ela manda muito no nosso estado corporal e na nossa saúde e na nossa doença. Às vezes a pessoa fica doente por razões, sobretudo psicológicas, né? E essas medicinas, vamos chamar assim, tradicionais, dos povos indígenas e dos povos africanos, elas têm um grande poder curativo, são uma contribuição que a gente não pode de maneira nenhuma desprezar. Achar que só o europeu ou o norte-americano ou o farmacológico ou da indústria da doença, que é muito poderosa no mundo, do que vem no laboratório, na caixinha, fabricada industrialmente é que cura, não é isso. Afinal de contas, havia algum tipo de cura, por exemplo, na Idade Média, quando se usava muita fitoterapia, né? Olha, vou dar uma experiência que eu lembrei a partir dessa minha tosse aqui. Eu comecei essa semana com uma gripe que começa sempre, no meu caso, atacando a garganta. Peguei lá um própolis, taquei com intensidade, fiquei bom. Não precisei tomar nenhum comprimidinho. Para mim também. E como é que está a receptividade dessa questão? Bom, é só um dia que vocês estão querendo criar, por enquanto, né? Como é que está a receptividade aqui na Câmara, onde existe discussão sobre tudo, né? Não, essas efemérides, essas datas, elas têm uma razão meramente simbólica, né? Eu creio que vai passar, mas com alguma resistência, né? De qualquer maneira, como exatamente o que é positivo nela, o que é aparente força dela é também a sua fragilidade. Podem deixar prosperar, passar, porque é inócuo, não tem eficácia, é uma espécie de placebo cronológico. Mas eu acho que ajuda. As datas, as efemérides ajudam a refletir sobre a questão. Assim como o dia da independência do Brasil, o dia do teatro, o dia do gari, todos esses dias tem dia para tudo, né? Os 365 dias já estão preenchidos. Pode ir lá no calendário, sempre vai ser dia de alguma coisa. Outro dia eu fiquei surpreso, era o dia da capivara. Eu também vi. Então, eu acho que essa data passa, mas vai ter alguma resistência, o que é bom porque a gente afia os argumentos, aprofunda o debate e, no mínimo, traz a questão para quem nunca pensou nisso. Pois é, essa questão de data, como o senhor falou, tem data para tudo hoje em dia. O que vocês pretendem fazer em criando a data? Enfim, o que pode ser feito? Fortalecer a ideia da importância da medicina dos povos, no plural, da África, que às vezes a gente embola tudo num continente africano, mas tem culturas muito ricas e muito diferentes, e elas são um fundamento da raiz do povo da raça Brasil. Nós somos todos eurotupis, afrodescendentes, judárabes, essa belíssima mistura. Tem os iorubás, os bantos, exatamente, do norte, né? Exatamente. Nós viemos, assim como tem várias culturas indígenas nativas, a gente nos livros didáticos da minha infância aprendia erradamente. Os índios, o nome já é questionável, hoje se prefere falar dos indígenas,
porque eles não tinham, os conquistadores, chegado às Índias, que buscavam com as especiarias coisa nenhuma. Aliás, era um empreendimento mercantil. O Vasco da Gama não é o time de futebol, não. O grande navegador português, ele foi até lá, Calicut, na Índia, e voltou com carregamento de especiarias, pimenta, noz moscada, e vendeu com lucros de 6.000% lá na Península Ibérica. Mas não eram índios aqui, os nativos do Brasil, que sempre foram subjugados. Um grande amigo meu, que se foi há pouco tempo, grande geógrafo, Carlos Walter Porto Gonçalves, ele gostava de dizer, não é descobrimento do Brasil, é o cobrimento de uma cultura com armas e barões e poder e arcabuz sobre outra, com muito menos equipamento técnico. Foi sendo dizimada, interiorizada, apequenada e desvalorizada. Então, são muitos povos indígenas, mas a gente aprendeu nos livros didáticos que eram selvagens, e andavam nus, que era uma certa vergonha, como Camões escreveu na sua carta famosa ao rei, não cobrem suas vergonhas, e não tinham nada a nos oferecer. E tem, no presente. A gente tem que redescobrir isso. A mesma coisa daqueles que foram trazidos da África à força, de diferentes povos e países, de nações, com suas culturas. Nós temos que aprender com esses brasileiros hoje, afrodescendentes, que não são escravos, são pessoas escravizadas. Tá bom, deputado, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O assunto é grande. Eu conversei com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre a criação do Dia da Medicina Tradicional Africana. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Siga também as nossas redes sociais. Até a próxima.